Ô, Naka, vamos falar sobre as consequências econômicas do veto do presidente Jair Bolsonaro a socorro financeiro às empresas de transporte público. Então, isso em algum momento vai respingar no passageiro, no trabalhador que tem de pagar o preço da passagem, Naka? Vai sim, Elisa, vai. Infelizmente, essa é a expectativa do setor e dos prefeitos. Ontem o presidente Bolsonaro vetou um projeto que veio do Congresso que previa um socorro financeiro de 4 bilhões de reais que ia ser distribuído para os estados e as prefeituras para que então elas pagassem as empresas de transporte urbano, principalmente de ônibus. Por quê? Porque na pandemia o movimento caiu e as companhias continuaram com suas obrigações, pagar salário, pagar combustível, enfim, tinham lá as contas normalmente. As empresas do setor aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, calculam que o movimento ainda hoje, atualmente, início de dezembro, está entre 50% e 60% do considerado normal, ou seja, o setor ainda sofre com a pandemia. Por isso, essa ajuda era necessária. Em troca, as empresas e as prefeituras prometiam o seguinte: não aumentar a tarifa de ônibus e não demitir motoristas, cobradores e trocadores. Mas, com o veto, esse acordo não vai valer. Então, a reação foi imediata. Por exemplo, a Frente Nacional dos Prefeitos recebeu esse veto do presidente Bolsonaro com perplexidade, segundo a entidade. E agora o desafio, segundo a Frente dos Prefeitos, são os prefeitos eleitos que tomam posse agora em janeiro, já que nos primeiros dias do ano, normalmente, as prefeituras refazem as contas sobre tarifas de ônibus. Janeiro, normalmente, é um mês de reajuste de tarifas. E as tarifas podem subir, segundo os prefeitos. A Confederação Nacional do Transportes diz mais ou menos a mesma coisa. Sem esse socorro financeiro, as transportadoras vão ter dificuldade em manter o preço das tarifas. Esse é um dos destaques do outro podcast que eu faço, que não é o que eu faço, é o Abertura de Mercado, que eu gravo todo dia, bem cedinho aqui na CNN. No episódio de hoje, a gente também fala da quinta-feira de estreias nas bolsas. Em Nova York, a ação do Airbnb, aquela plataforma de locação de imóveis, estreou ontem com uma alta de 112%. Esse número que está na tua tela não está errado. Ela mais que dobrou de preço no primeiro dia de negociação. Em São Paulo também teve uma estreia. As ações da Redditor de hospitais também subiram. Não tanto quanto o Airbnb. Fecharam em alta de quase 8% ontem.